tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos começando mais um programa É Por Aí. E hoje a gente tem a satisfação de receber aqui a psicóloga. Eu estou falando assim de alguém que é uma pessoa super bacana, muito inteligente e uma profissional de mão cheia. Estou falando de Ana Cecília Kaliniewicz. Ela sempre tem trabalhos com as pessoas, além da parte clínica, mas também grupos para discutir uma série de coisas que interessam a todos, porque o objetivo é levar as pessoas a uma vida melhor. E como eu sempre tenho dito que este programa tem como objetivo realçar e mostrar e dar exemplos de pessoas que trabalham as virtudes humanas em suas ações e atitudes, então hoje nada mais justo do que a gente conversar com esta profissional que cuida muito bem da mente das pessoas e sabe como orientar para a gente ter uma vida mais saudável, principalmente na saúde mental. Ana Cecília, muito bem-vinda ao programa É Por Aí, bem-vinda mais uma vez à TV Metropolitana. É um prazer estar aqui conversando com você, com vocês que estão aí nos escutando, nos vendo nesse momento, né? E espero que seja um momento bem produtivo para todos nós, que a gente possa refletir sobre uma série de questões de utilidade pública. Como se transformou, né? As questões que em pouco tempo a humanidade evoluiu tanto, as pessoas evoluíram tanto, e principalmente aqui no Brasil, um país de dimensões continentais, mas a quebra dos tabus em relação a distúrbios mentais cresceu muito, e daí as pessoas estarem procurando muito mesmo os psicólogos para um acompanhamento, ou seja, da mesma forma que você vai numa academia cuidar do corpo, é bom ir ao psicólogo, ao psicanalista cuidar da mente, não é isso? Isso, é por aí mesmo, raciocínio bem simples, mas é dessa forma mesmo, assim, é da mesma importância cuidar do corpo e da mente, até porque nós somos um só, né? Somos biopsicossociais, né? Então isso tudo engloba o que nós somos, né? Da nossa personalidade. Como é que tá? Parece que de repente todo mundo resolveu assumir alguns transtornos aí, né? Mentais. E alguns assim as pessoas conversam como há pouco tempo não conversavam, né? E procuram realmente os psicólogos. Está havendo isso? Está havendo uma demanda? E está havendo profissionais em número suficiente para atender a demanda? Olha, tem alguns pontos que a gente pode realçar nessa sua fala, né? Um é o aumento da medicalização e dos CIDs, né? Dos como é que chama? De diagnósticos, né? Diagnósticos. Então, assim, tentando falar de forma mais acessível possível. Dizem que a gente dorme normal e acorda com algum diagnóstico hoje em dia, né? Dorme normal, que não existe, né? Já disse Caetano Veloso, que disse que ninguém de perto é normal. Mas assim, CID é o cadastro, é o nome das doenças que ali tem um código internacional isso, de doenças. Diagnósticos, né? Diagnósticos. Exatamente. Então, assim, houve um avanço, agora um avanço que eu digo assim, entre aspas, né? Houve assim, um excesso, eu acho que eu diria uma palavra mais adequada seria excesso, desse índice da diagnóstico. Não existe mais, todo mundo hoje não existe mais criança agitada, não existe mais criança hiperativa, todo mundo tem depressão, todo mundo tem gastrite, todo mundo tem... Então, assim, há um excesso. Estamos saindo do 8 para um 80. Entende? Assim, eu acho que ainda haveremos de encontrar um meio termo, né? Porque realmente há um aumento de distúrbios, né? De vazios existenciais, de questões que não sabemos lidar, não só os adultos, principalmente os adolescentes, e as crianças também estão sendo vistas, até porque houve, né, assim, uma mudança dos anos 40 para cá enorme com relação ao tempo de vida. Uma mudança muito grande em relação ao tempo de vida e aos aparatos, as coisas que a gente tem no entorno da vida da gente, né? Exatamente. Isso influencia algumas coisas, algumas situações. Influencia muitas coisas, né? Assim, a forma de viver é bem diferente, a tecnologia entrou fortemente, né? E eu dou uma pós-graduação, a gente trabalha com várias, como você iniciou falando, né? Eu trabalho com a clínica, mas trabalho
com outras vertentes científicas, né, de estudos, coordeno o estudo da dor aqui no Rio Grande do Norte, e a gente tem essa parceria também com a Paraíba, né, que a gente lá tem cursos aprofundados em psicanálise, e fica sempre tendo essa interlocução, não só com a Paraíba porque eu vivo muito lá, né, mas assim, os demais todo mundo, né, na verdade a Associação da Dor, ela é mundial. Então a gente está sempre entrando em contato. O ano passado foi aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, esse encontro internacional. Certo. Né? Então, assim, a gente está sempre se preocupando com o que está acontecendo no mundo, quais são os novos sintomas, o que está acontecendo. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente observa é esse tempo de vida das pessoas que aumenta. Né? Antes, e as pessoas não estão sabendo muito bem o que fazer, né? Vivendo mais em compensação, diminuiu bastante o suicídio das pessoas que eram, as ditas que eram de mais idade, né? De terceira idade, que se chamava. Então, assim, houve um índice enorme de baixa de suicídio. Redução de suicídio na terceira idade. Houve uma redução. E houve um aumento muito grande na adolescência. Na adolescência? Na adolescência. Nossa, isso é grave. Isso é um sintoma assim, muito triste e muito preocupante, e espero que a gente possa dar uma luz a quem está nos escutando, né? Olha, esse assunto é muito forte, o assunto do suicídio de adolescentes, mas antes da gente entrar nele, vamos para outras coisas. Você falou uma coisa muito importante aí, a questão da dor. Né? Nós poderíamos dizer que todo mundo hoje sente algum tipo de dor? Eu digo que sim, porque a dor ela é a forma inaugural de nós existirmos. Né? O que quer dizer isso? A gente nasce... Mas aí não está falando do tapinha na bundinha do médico, não. Da parteira, do médico. Não é desse aí, mas assim, também esse, né? Até porque o tapinha na bundinha do médico, que o médico dá na criança, ele vem se a criança não chorar espontaneamente. Porque quando a criança já chorar espontaneamente, aí não precisa leva da tapinha. Não leva tapinha. Tapinha no bumbum não leva. Exatamente, porque assim, ele só é dado quando a criança não chora. Porque é normal que a criança, ao nascer, ela chore. Entende? Então, quando ela não chora, vai dar aquele tapinha famoso que você está falando aí, para poder reativar o pulmão, vitalizar todos os órgãos, porque é sinal de vida. É um sinal de vida. Certo? Então, assim, não é desse tapinha, né, dessa dor que a gente está falando, mas assim, da dor do desamparo. Né? Porque quando a gente está no útero da mãe da gente, é tudo lá, seja qual for a circunstância em que nós estivermos lá dentro, né? Às vezes a gravidez não desejada, seja lá o que for, mas assim, a gente está bem protegido. A gente tem uma sensação de aconchego, de lar, né? Então, assim, quando é o nascimento, que se chama dar à luz, né? Saiu da zona de conforto. Exatamente. Então, assim, aquilo ali vai criar o quê? Vai ser uma dor. Então, nós viemos dessa dor inaugural. E nós passamos a vida inteira tentando, isso segundo a psicanálise, vai salientar que tem várias correntes e várias formas de pensamento. Essa aqui eu estudo, né? Não existe uma verdade única, existem verdades que a gente trabalha em cima delas, né? Essa corrente é psicanalítica. Então, assim, essa dor do desamparo, ela nos persegue, né? Ou nós perseguimos ela, dizendo assim, da forma mais adequada, se referindo à psicanálise. Porque, assim, a gente sempre está lidando com aquele desamparo, a gente sempre tem de pequena, a criança tem um certo medo quando vai se separar da mãe, do pai, né? Às vezes tem aquele choro quando vai para a escola, aquele de se desligar, ou a mãe mesmo, ou as pessoas, os seres humanos, elas têm essa dor, né? De estar perto e de repente... É muito comum, né? Você pega um filhinho de uma criança, você vai deixar na casa dos avós para sair para um compromisso, o casal jovem, por exemplo, aí a criança chora. Aí tem que ir lá explicar, conversar, às vezes não consegue convencer, aí mesmo assim há aquela ruptura e a criança vai ficar chorando. Isso. Ou seja, essa existe. Exatamente. E tem mais, essas rupturas, elas não são ruins. Entendeu? Dependendo do nível, não é ruim, ela é saudável, são frustrações que nós passamos e muitas vezes, assim, para crescermos, a gente tem que passar por frustrações, né? A gente vai, dependendo da forma como a gente lida com aquela frustração, é um motivo de crescimento. Certo. E se forem pequenas frustrações, vai fortalecendo a mente, em tese.
Agora, quando você não tem esse crescimento nas frustrações, que chega uma frustração grande, aí o choque é maior e a perda talvez seja bem mais danosa, não é? Pode ser seguir esse raciocínio, sim, né? Porque assim, na verdade, sempre a gente lidando com, né, um não bem dito, né? Um não bem dito. Bem justificado. Bem justificado, ele é saudável, né? Porque assim, senão vão ficar pessoas meio perversas, né? Como a gente chama na psicanálise, pessoas que não sabem lidar com não sabem lidar com não pode ter aqui, todo mundo vai, né? Eu quero, todo mundo tem, eu quero aquele iPhone não sei quanto, porque todo mundo tem. Então não tem vezes que não dá para ter. E tem mais, não vai correr para isso, não é? É verdade. Mas então, de maneira geral, todo mundo tem suas dores. Todo mundo. Atira a primeira pedra aquele que não tiver. Aquele que não tiver. Mas me diga uma coisa, qual o caminho para quem tem dores, se quer aprender a conviver e não sabe conviver com elas, se quer aprender a conviver, ou o que é que faz? O que fazer com as dores? As dores, porque assim, o amor e o ódio, eles andam bem pertinho, né? Eles são os dois lados da mesma moeda. Então a gente tem que lembrar sempre dessa perspectiva, né? O antônimo do amor é a indiferença. Não é o ódio. Não é o ódio, é a indiferença. A indiferença. Pois era isso que eu ia perguntar, você se antecipou. Você disse assim, o amor e o ódio estão sempre juntos. Aí eu diria, mas é possível que alguém ame e ame tanto que quando está magoado não sente ódio? Passa a criar uma parede de gelo, uma indiferença? É mais grave, não é isso? Eu acredito que assim, o ódio é porque você está com a sua atenção centrada para aquela pessoa ainda, né? Você está gastando, porque essa questão de afetos, né? Na psicanálise, afetos, as pulsões de morte, de vida, e essas coisas que a gente chama. Então, assim, isso tudo requer energia, gasto de energia. Então, assim, o que a gente tende no nosso organismo é poupar energia, biologicamente falando, né? Porque, na verdade, nós somos regidos, segundo Lacan, que é um psicanalista francês, que ele foi seguidor de Freud, e ele se dizia, freudiano, né? Porque, assim, é bom sempre frisar que a gente sempre vai pegando o nosso estilo, né? Assim, a gente vai aprendendo com cada teórico, mas que a gente, dentro daquilo ali, eu trabalho com muitas pessoas que são... Com esse leque todo de percepções, daquela mesma linha de ensinamento, você vai criando o seu próprio perfil. Exatamente, assim, mas assim, Lacan é um nome que veio muito para progredir na psicanálise, claro, até porque Freud foi o criador, né? Então ele veio após, e ele veio com essa palavra chamada desejo, né? Mas o desejo que ele se refere não é o desejo é o desejo do que nos faz falta, do que nos move, do que nos faz ir para adiante, né? Porque ele diz que nós somos seres faltantes, sempre vai faltar algo. Daí o ódio está junto do amor. Isso. Porque é aquela ausência daquele amor não correspondido que faz você agir com a pessoa em primeiro plano, com o desejo de conquista e depois com o ódio. Continua a falta. E continua aquela pessoa, aquele sentimento ocupando um lugar, né? Ocupando um lugar que poderia ser outro qualquer, mas é em cima daquela história. Isso mesmo. Então, nesse segmento desse raciocínio de amor e ódio que a gente está falando, de que foi bater no desejo e na falta, né? É importante observar que... É porque o assunto é bom, doutora. A gente sabe, porque é exatamente assim que a gente trabalha, sabe? Mas peraí, tá tão interessante. Não vamos nos perder, não? Me perdoe. Não vamos nos perder, não, para a gente continuar, mas depois do intervalo comercial. Combinado. Que a gente tem que prestigiar também quem anuncia na TV Metropolitana. Vamos ao intervalo comercial do programa É Por Aí, que está hoje recebendo aqui a psicóloga, a psicanalista Ana Cecília Kaliniewicz. Não, eu boto um S no dentro, Kaliniewicz. E voltamos já. Aguarde um instante só, por favor.
Voltamos ao programa É Por Aí. Hoje a gente está aqui imensamente felizes porque estamos discutindo uma coisa que mesmo as pessoas que negam sentem, e tem também algumas, eu vou chamar assim, alguns pequenos distúrbios mentais. Então é muito importante cuidar da mente. É por isso que a gente está conversando aqui hoje com Ana Cecília Kaliniewicz. Errei de novo. Não, quase certo. Quase certo. Não acertou não, mas quase. Kaliniewicz. Saiu um chiado. Saiu um chiado ali no final, né? Olha, porque os distúrbios mentais estão na pauta do dia. Todo mundo tem alguma coisa ou conhece alguém que tem. E a gente estava falando aí sobre uma coisa bem interessante, que aí a gente fugiu lá para o desejo, para a falta, mas na realidade vamos voltar agora ao que você estava explicando sobre amor e ódio. Certo. Esse sentido, prestem bem atenção, né? A gente tem muito a aprender, a gente sempre aprende muito com a gente mesmo, certo? Algumas pessoas nos facilitam, né? Nos facilitam esse caminho. Um psicanalista, ele pode facilitar bastante esse caminho, mas assim, tem a máxima socrática, conhece-te a ti mesmo, que é até meio redundante falar dessa forma, né? Porque conhece a ti mesmo, ela é fundamental na vida da gente, né? Ela é fundamental porque assim, nós temos vários sinais que nos levam a gente mesmo, né? Quando a gente ama alguém, né? A gente está amando aquela pessoa por quê? Por que a gente está interessado naquela pessoa? O que está despertando esse interesse na gente? É o quê? Porque a gente tem que parar, a gente acha muito que é lógica é porque é bonito, é porque faz parte do padrão, é porque é rico, é porque... Não é. Isso é uma ilusão. Porque a pessoa de sucesso, é alguém sucesso, que tem poder. Mas assim, nem sempre, né? Porque a gente vai sempre passar pelo contexto edípico, porque mexer com a psicanálise é um pouco complexo, mas a gente está tentando traduzir da forma mais simples possível para quem está disputando. Desculpe os profissionais da área, né, que estão aí, mas assim, a gente vai tentar ver se enxuga um pouco para que fique mais claro. Então, o que é esse complexo edípico? Como é que a gente formou a nossa forma do amor? Como é que a gente trabalhou junto com os pais da gente o tipo de parceiro ou parceira que a gente vai buscar na vida da gente. Né? Então, na verdade, é esse viés do Édipo, segundo Freud e Lacan, que vai nos nortear as nossas buscas amorosas. Nem sempre a gente vai gostar, porque existe uma distinção entre querer e desejar. Você vê com lá termos, né, diferentes também, que às vezes nos atrapalham. Então, assim, nem tudo que a gente quer, a gente deseja. Né? Às vezes a gente deve tomar um copo d'água, quer tomar um copo d'água, mas a gente não está desejando tomar um copo d'água. A gente quer tomar uma cerveja aqui. Mas... Pelo horário não pode não, ainda na não televisão. pode, Só depois das 22 eu estou fazendo propaganda também, não. Não me processem. Mas assim, eu queria desejar há um longo caminho, né? Então assim, e a gente sabe que é saudável beber água, que é importante beber água e tal. Então a gente vai para um raciocínio tal que nos leva a tomar água, vamos supor. Se a gente for só pelo impulso do desejo, a gente pode virar alcoólico, pode ter N coisas, né? Que pode ser muito prazeroso também, em determinado momento você tomar uma bebida alcoólica, nada contra também não. Mas eu estou só falando assim, que contextualizando, né? A gente tem sempre que reparar que a gente não vai fazer tudo o que a gente deseja. A gente tem a razão, que vem do querer, e o desejo que vem do isso que a gente chama da formação do inconsciente, que tudo pode, né? Então assim, a gente vive sempre nessa balança, né? Então quando a gente aprende, quando é pequenininho, que a personalidade se forma por volta de 7 anos de idade, a gente já tem um modelo de amor. Já pensou como é novo a gente para ter essa responsabilidade? A gente é bem novinho, já tem nossos padrões amorosos, os padrões de aos vida. 7 anos ali já estão se enraizando. Vão ser lapidados. Vão ser lapidados. Mas eles vão ser lapidados. Então nós temos
nossos modelos, tem gente que gosta de gente mais estudiosa, tem gente que não gosta, e não sei o quê. E a gente, às vezes, acha que gosta de um tipo de gente e, na verdade, não gosta. O desejo vai por outro viés. Tanto é que, através de uma análise, você vai descobrindo coisas semelhantes entre seu marido e seu pai, ou sua mãe, e coisas que você detestava às vezes, mas que repetiu. Por isso que uma boa análise é muito importante, gente, porque às vezes a gente vai por um caminho que a gente não sabe muito bem o que está fazendo, certo? Pelo motivo que a gente não se conhece o suficiente. Então, o principal aspecto é a gente se conhecer melhor. Não quer dizer que a gente vai virar Superman nem Super-Woman, mas assim, já vai calejando bem mais, vai tornando a gente bem mais forte em relação a essa coisa da dor que a gente estava falando inicialmente, né? A gente vai ter menos dor, ter menos dor, ou lidar melhor com as nossas ganhos. Então vai convivendo com a dor e vai endurecendo, né? Vai convivendo cada vez melhor. Ficando mais flexível. Mas quando eu falo endurecer, é ficar mais flexível, no sentido de que a dor não vai agredir mais tanto, porque você vai passar a entender parte da motivação da dor. Isso. Então há uma abertura para o conhecimento novo, que faz com que você suporte melhor a dor sem brigar tanto contra ela. Isso é uma coisa que eu sempre digo, a gente trabalha muito com a dor. Eu sou muito metido, eu sou leigo, mas sou muito metido. Mas não parece, eu acho que você tem uma ótima bagagem, porque eu sempre digo assim, quando a gente está falando sobre a dor, eu digo, qual é a sua dor? Acolha a sua dor. Porque às vezes a gente sente a dor em algum lugar. Normalmente a gente somatiza, né? A dor da alma a gente passa para o corpo. E por isso que a gente tem essa ação regra na nossa sociedade que trabalha com vários profissionais de várias áreas. Vamos lá, como é o nome da sociedade? Sociedade Norte-Rio Grandense para Estudo da Dor. Né? Eu sou a coordenadora de saúde mental. Até pouco tempo era o Dr. Levi Jales, o coordenador, o presidente. Agora é Patrícia Jales, que é a sobrinha dele, excelente reumatologista, e uma equipe grande, que tem dentista, tem vários. Aí todo mundo estuda, analisa tudo. Todo mundo trabalha da sua parcela de contribuição no estudo da dor. E a gente vai tendo essas ligações que há, uma coisa entra com a outra. E como é importante o psicológico nisso tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Parece-me que isso indica que os profissionais da área de saúde estão preocupados com as dores da população e não é uma coisa só dos psicanalistas, dos psicólogos, dos psiquiatras, é uma coisa de todas as especialidades médicas, de todo mundo que lida com saúde, até dos enfermeiros também, procurarem entender como é isso para poder atender melhor a população que sente isso, exatamente. Assim, essa é a nova perspectiva de visão de saúde, certo? Assim, não quer dizer que ela esteja totalmente instalada, infelizmente não, né? Eu também trabalho, sou do município, tenho meus trabalhos lá, trabalho com um grupo de mulheres muito antigas, que eram inicialmente depressivas, mas que hoje em dia é um grupo que eu considero preventivo, né? Elas começaram com depressão um grau bem elevado e alta dose de medicação. Esse trabalho já foi apresentado em vários lugares do Brasil, né? E assim, é uma referência aqui no Rio Grande do Norte. Por quê? Porque como é diferente quando a gente escuta o ser humano. Para escutar é escutar de verdade, né? Não é assim a gente fala aí, fica pensando lá longe. Não, escutar é entrar no mundo daquela pessoa, é entender aquela forma de falar, Deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade. A porta da entrada para chegar à depressão é a ansiedade? É assim. A construção que eu faço é assim, tem a ansiedade, que a ansiedade é uma dor direcionada para alguma coisa. Estou ansiosa que eu vou fazer uma prova amanhã, vamos supor. Então ela tem um objeto, né, a ansiedade. Eu estou ansioso porque o meu convidado, a minha convidada para a entrevista de hoje deixou para chegar aqui 3 minutos antes das 4. Sou a culpada. Não, eu estou falando assim, é um exemplo. São as pequenas ansiedades. Exatamente, tem um motivo. Certo. Tem um motivo. Aí passamos assim, didaticamente falando, passamos em seguida para a angústia. Angústia é uma dor, uma aflição que você não sabe do que você está angustiado. Não sabe de onde ela veio. Não, de repente surge. Surge e você não sabe o que está acontecendo. E você começa a ter depois, a próxima etapa vai ser uma chamada síndrome de pânico.
tão que nomeiam aí, mas que é antiga já, né? Mas, é antiga, mas hoje a gente conhece muito mais casos, né? Que a gente não sabia. Muito. Ou seja, parece que aí. antes tratavam disso meio escondido, eu não sei. Mas hoje a gente já conhece, as pessoas de maneira geral estão conhecendo muitos casos. Nossa, mas a maioria da população tem. É assim, você começa a ter uma taquicardia, você começa a ter falta de ar, você começa a ter uma vontade de chorar, não sabe aonde. Tem gente né? que paralisa e não anda. Tem gente, dependendo da situação. Isso, tem muitas coisas bem estranhas que acontecem. Então, e uma coisa bem interessante, que eu também tenho essa parte dos especialistas na área hospitalar também, que eu observo muito, é que muito dos plantões hospitalares vêm com pessoas com síndrome de pânico, porque elas vêm com somatizações. Então, aquelas questões delas não são, eu diria que 70% elas não são de ordem orgânica. Não são físicas. Não. São mentais. Então, são mentais. Mas aí, em caso de dúvida, é melhor ir mesmo, entendeu? Tá sentindo aquele mal-estar, parece ter melhor ir no hospital. Mas é os mais avisados, né? A gente já fez até algumas reuniões principalmente os cardiologistas que ficam no plantão, porque tem sintomas que são muito parecidos com como é que chama? A angústia, a ansiedade, a síndrome do pânico, que dá o infarto. O infarto, exatamente, faltou a palavra. Então, assim, é muito parecido daquela sudorese, aquela coisa. Os sintomas preliminares do infarto, muito parecido, é muito semelhante. E a taquicardia, né, a arritmia, então são vários dados bem semelhantes, então é melhor em caso de dúvida vá ao médico. Mas quando você começa a observar que tem uma pesquisa, já tem muitas pessoas que já viraram clientes da meia-noite, né? Assim, meio da noite vão bater lá final de semana. Ou seja, tem algum vazio existencial que está se percebendo naquela pessoa que a pessoa não está dando conta, ela vai atrás do médico. E a gente conversando com os profissionais, a gente começou a observar isso. Gozado, é super interessante isso, porque assim, parece que as pessoas sentem isso, querem ir, mas não vão no horário que os hospitais estão cheios, quer de manhã e de tarde, por conta de atendimentos ambulatoriais nas emergências ali, mas deixam para ir mais tarde, que é quando talvez tenha um atendimento mais calmo, ou seja, o próprio planejamento de quem sofre esses distúrbios mentais leves acaba levando a isso também. A pessoa vai meia-noite para os hospitais. Mas aí também tem outro detalhe, porque à noite, vocês já pararam à noite? Tudo de qualquer coisinha vira coisa grande à noite. Né? Assim, as aflições à noite, as insônias, elas são muito fortes hoje. Quem não toma remédio, quem já não tomou um remédio, porque assim, a pesquisa é assim, diz que abre uma bolsa, você vai encontrar um ansiolítico, um remédio para dor, um antidepressivo, entendeu? Assim, alguma coisa que dá um remédio para pressão, então você vai ter alguma coisa que vai estar... Você anda com algum remédio, doutora? Desculpa. Ando, sempre ando com algum remédio. Eu também, mas o meu eu vou dizer o que é daqui a pouquinho. Vamos a mais um intervalo comercial? E a gente volta para essa conversa que está bastante informativa, muito interessante. A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de possíveis distúrbios de emoção e mentais com a doutora Ana Cecília Kaliniewicz. Quase, chegou mais perto. E voltamos já. Aguarda um instante só.
programa é por aí, a gente estava conversando aqui também no intervalo comercial. É sempre bom, a gente vai acrescenta mais a entrevista, ao que a gente vai abordar, as informações que a gente troca também no intervalo comercial. Mas no bloco anterior, quando a doutora Ana Cecília estava... Eu não disse o Kalimievic dessa vez. Acertou. Mas acertei dessa vez, porque a gente estava conversando sobre a história de que as pessoas sempre têm ali um remédio, alguma coisa na bolsa e tal, e eu mostrei que eu estou andando hoje com Coristina D. Mas, gente, é raro consumir Coristina D. Quando eu estou precisando de Coristina D é quando o tempo começa a fazer como está fazendo agora. Chove, para de chover, chove de novo, aí às vezes eu tenho uma rinite alérgica a essa mudança de tempo que faz eu usar a minha Coristina D. Não é nenhum ansiolítico não, viu? Não é. Então você não faz bem exatamente por parte das estatísticas. Mas olha, a gente fala dessa forma renda, tentando descontrair. Isso tudo é muito sério, né? A gente está tentando levar com mais suavidade esse tema todo, porque ele é alarmante, né? Esses novos sintomas contemporâneos que a gente chama assim, eles são preocupantes. A gente está falando porque a gente realmente vai perdendo esse medo até de falar. Até de falar sobre isso. Né? Mas eu estou dizendo assim porque a gente, assim, recentemente, a gente estava falando no intervalo, eu fui a Pacifica, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, e alguém lá contou uma história de alguém que ficou paralisado no meio de uma dessas excursões para uma pedra grande com uma caverna, ou para subir um monte, um pico, alguma coisa, e paralisou de medo, não queria mais descer, não conseguia se movimentar, até ter o apoio dos colegas para poder sair daquela situação. Então é muito comum a gente identificar que esses distúrbios, essas síndromes de pânico e as angústias estão realmente engraçando mais a sociedade hoje, na sociedade. Exatamente. E naquela escalinha que eu estava falando, né, que vinha a ansiedade, a angústia, a síndrome de pânico, aí em seguida vem a depressão, certo? E tem... Aí, ou seja, já é uma coisa muito preocupante. Né? Porque assim, eu acho que já tem uma coisa importante de se falar, assim, que a tristeza, ela é permitida, né? Existem os luto, Freud escrevia luto e melancolia, né? São as tristezas permitidas, a gente pode dizer assim, é um luto e a melancolia? Não, luto e melancolia. Luto é a tristeza permitida. A melancolia era o que Freud chamava de depressão. Era uma tristeza, aquela pessoa melancólica, normalmente os poetas eram melancólicos, eles morriam cedo, eram depressivos, né? Então, assim, normalmente eles levavam uma vida muito desregrada no consumo de álcool, por exemplo, ou de tabaco e tal, e acabavam morrendo cedo, né? Tuberculose, de doenças que eram... Isso, e era uma tristeza, né? Porque você vê que a poesia, né? O tédio é uma... a poesia, ela vem de uma tristeza, né? Ela vem de uma... Você já diz, Rubem Alves, que hoje estou feliz não faz pérola, né? Então, assim, é interessante a gente saber o que a gente vai fazer com essa tristeza, para que ela não vire uma depressão ou não vire uma melancolia, porque tristeza todo nós temos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você disse que a gente está falando de assuntos muito sérios e realmente distúrbios mentais são extremamente sérios. E eu acho, para mim é difícil perguntar sobre isso assim, mas eu pergunto porque eu não gosto de lidar com isso nos veículos de comunicação. E é um procedimento que eu tenho como jornalista desde 1977, quando comecei nessa profissão no hoje extinto Diário de Natal. E também trabalhei na época na Rádio Poti, quando aqui praticamente não existia televisão, nem rádio FM. A pergunta é o seguinte: a depressão leva ao suicídio? Leva. E isso é muito sério. E isso não faz de uns anos para cá, eu não sei precisar a data agora, foi desmistificado. Antigamente era proibido falar, inclusive porque até as pessoas que se suicidavam, elas não podiam ter missa, não podiam ter nenhum ritual de passagem, né? Assim, elas eram religioso, que a gente fala, e a família praticamente escondia, não era dito, a gente não sabia, né? Hoje, acontece qualquer coisa, a gente sabe rapidamente, né? E assim, é uma tristeza muito grande que acontece na família inteira, né?
E a pessoa que cometeu aquilo, aquele suicídio, de tirar a própria vida, isso é uma coisa gravíssima. Mas ela vai dando sinais. Por isso que a gente tem que falar um pouco sobre isso. Entendeu? Aí nunca acontece de um momento para outro. Sempre os sinais vão aparecendo. A gente pode não enxergar. Né? Por isso que é importante, essa sequência que eu estou dando aqui para vocês. Ansiedade, angústia, síndrome de pânico. Né? Aí vai vindo uma tristeza, né? E aquela tristeza que vocês não levanta, vamos para uma festa, se arruma, vamos para ali. E a pessoa tenta reagir, mas ela não consegue. E muitas vezes ela não consegue mesmo. É uma doença realmente. E tem que ser tratada como tal. Na hora, agora para você ter esse diagnóstico de doença, aí você tem que realmente, eu aconselho que você vá ao psicanalista, avalie, e muitas vezes a gente trabalha simultaneamente ao psiquiatra que vai medicar. Então, o trabalho pode ser conjunto, porque na realidade, pela legislação brasileira, o psicólogo, o psicanalista, ele não receita. Bom, o psicanalista, se for psiquiatra, receita. Pode receitar as drogas que auxiliam nos tratamentos, em alguns tipos de tratamento. Se for... Mas se for cedo, aí talvez a conversa com o psicólogo já resolva bem, né? Isso, porque aí ele não se instalou a depressão propriamente dita, né? Porque a depressão propriamente dita, ela tem uma queda de algumas substâncias no organismo. Então, assim, quando chega nesse ponto, aí precisa se repor aquelas substâncias. Através da medicação. Mas há como você sentir alguma coisa dessa, está sentindo algum mal-estar, procura ajuda. Sabe, se o que você está escutando, mesmo a gente falando de forma meio lúdica, assim, mas assim, isso é extremamente sério, é importante procurar ajuda, é importante tomar uma iniciativa, não tenha vergonha, não tenha medo, ninguém está aqui para ser julgado. A maioria das pessoas estão passando por um processo estranho que eu digo diferente do que... Parece que a sociedade, da forma como está hoje, as exigências da sociedade levam as pessoas a isso, né? Então, está levando a muitos sintomas diferentes, sabe, Cassiano? Muitos sintomas diferentes, muitas coisas que a gente iria ter que passar muito tempo aqui, porque tem muitas coisas e a gente está tentando ter uma outra coisa que se chama borderline, certo, gente? Ela é antiga, no meio psiquiátrico é uma denominação bem antiga, mas no meio psicanalista a gente está usando de um tempo para cá, nos anos para cá, não é uma coisa antiga. Inclusive, assim, é bem questionada em relação a esse diagnóstico, porque borderline é à beira de, né? Não é psicótico nem é neurótico, então está na beira de. As borderlines, eles são os mais... Está no fio da navalha, para um lado para o outro. Porque a gente tem a personalidade que normalmente neuróticos, né? É meio difícil de explicar isso, mas eu vou tentar falar por cima. Então, assim, quando a gente tem uma personalidade psicótica, algo na gente se rompe. E esse se romper pode nos levar até uma morte. Né? Porque morrer não é brincadeira, não. É uma coisa que tem que se romper muito dentro da gente. Né? Porque normalmente a gente tem uma opção de vida que a gente, mesmo estando em qualquer situação, a gente quer se salvar. É algo do ser humano mesmo. Mas, assim, o que está acontecendo que a gente está abrindo mão desse dom maravilhoso e na idade melhor que tem. Que é, assim... Em tese, a idade jovem. Seria melhor de 14 a 29 anos. Olha só como é assustadora essa idade. Me diga uma coisa, para ver se eu fico mais assustado com o que a gente está conversando ou não. Tá. Qual é o índice de crescimento de suicídios de adolescentes no Brasil hoje? 200%, gente. Quanto? 200%. Isso é calamidade pública, tá? 200%? Um aumento. Nossa, é um número alarmante. Boom. E o que a saúde pública no país pode fazer, ou está pensando, ou está percebendo isso? O que é feito na saúde pública? E eu pergunto assim, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo aqui do Rio Grande do Norte. A nível de prefeitura de Natal, que é município, a nível de governo do estado, o que é feito para atendimento psicossocial? Olha, eu acho que há um esforço, sim. Agora, a gente está fora de controle, tá? Teve já várias situações que tivemos fora de controle. E o que eu digo sempre, por isso que eu acho importante a gente usar nesse momento... Os meios de comunicação, para alertar, não é? A gente está na realidade... Isso. Hoje a gente está fazendo um alerta muito grande aqui no programa. Exatamente. O programa é por aí, porque a gente está conversando sobre distúrbios mentais. A presença da
doutora Ana Cecília Kaliniev, e eu errei de novo agora, mas eu errei assim. E a gente está conversando sobre doenças mentais, a necessidade de se cuidar da saúde mental das pessoas. E aí a gente se depara com um número alarmante, enquanto a gente conquista a longevidade e reduz o número de suicídios na idade mais avançada, aumenta no índice alarmante de 200% o número de suicídios entre adolescentes no Brasil. Tem alguma coisa que não está funcionando bem? Tem uma coisa que não está funcionando bem. E assim, a gente tem que prestar bastante atenção às nossas crianças, aos nossos jovens, certo? Essa permissividade, essa coisa que pode tudo, não pode, entendeu? A gente tem que prestar mais atenção. Tem que ter regulamento, tem que ter mais diálogo, né? Mais diálogo. Talvez a ausência do diálogo por conta dessas geringonças da tecnologia, as pessoas ficam mais presas a um telefone do que conversando em casa, não? Agora você sabe uma coisa, eu não sei como é que é o tempo aqui, mas uma coisa bem interessante. Fica à vontade, a gente uma coisa tem bem interessante que eu vou colocar, porque a gente está dando aula na pós-graduação com pessoas já formadas também, e eu fiz uma pesquisa profunda, mas assim, grupos de cientistas que estão estudando exatamente sobre essas geringonças, tecnológicas. E assim, antigamente, né, na época dos Jetsons, desenho animado, não sei se você se lembra, que os Jetsons eram um desenho animado, numa época que eles eram futuristas. Passa aqui na Rede Brasil, viu? Pronto, então assistam. Porque assim, olha só. Passa até perdido no espaço aqui. Então é ótimo. A série original. Assistam os Jetsons. Eles faziam uma previsão do futuro, um futuro que não tinha engarrafamento, um futuro que não tinha preocupação com a alimentação, tinha pílulas, tinha tal. Então, assim, era um futuro muito voltado para a funcionalidade da tecnologia no trabalho. E o que é interessante é que realmente houve uma evolução, mas engarrafamento está aí, né? Vocês estão vendo o caso. Mas aí a previsão é que daqui a uns 20 anos ele vai desaparecer. Mas vê bem, sabe o que acontece? Sei não, mas eu vou querer que você me diga. Se quer que você me diga no próximo bloco do programa. A gente vai para mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. A conversa está muito boa. A gente está tratando de assuntos muito sérios, mas tentando levar de uma maneira leve e agradável para não chocar tanto. Mas falamos aqui de números e de percentuais sobre suicídios na adolescência que são realmente alarmantes e muito tristes, realmente tristes. Aguardo instantes, já voltamos.
Olha, estamos conversando, voltamos ao programa É Por Aí. Só para lembrar, nós estamos no canal 23.1 digital aberto aqui em Natal, para Natal, Grande Natal, região metropolitana de Natal, municípios aqui da região agreste do estado, da região Potengi, da região do Mato Grande. Em Mossoró estamos no canal 25, aberto para Mossoró, Baraúna, Grossos, Tibau, Areia Branca, Serra do Mel, Ipanema e Governador de Cerrosado. Mas também estamos aqui em Natal, no canal 130, na Cabo Telecom, para assinantes de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante. E em Mossoró, canais 21.7 e canal 30, na TCM, para assinantes de Mossoró e de Apudi. A conversa está muito agradável, muito boa e muito informativa, e assim, um assunto palpitante. A gente está falando de saúde mental com a doutora Ana Cecília Galievski. E olha, parece que agora saiu direitinho. Deu aí uma escorregadinha no final, saiu aí, viu? E a gente está falando de uma maneira muito leve, clara, sorridente, mas estamos falando de problemas muito sérios e muito graves. E a gente estava falando sobre a previsão de futuro que existia no desenho animado, como o Jetsons, por exemplo, que mostrava o mundo valorizando o trabalho e o indivíduo. É mais ou menos isso, né? Mas assim, ela está falando que tem duas correntes, né? Eu estava falando de umas pesquisas da subjetividade humana. E tem uma corrente falando que a tecnologia viria para entrar exatamente no perfil do trabalho, né? Que ela nos serve muito. Mas uma coisa surpreendente que a outra corrente de cientistas observou foi que a maior utilidade que serve essas geringonças, como é que você falou, tecnológicas, é para comunicação. Para comunicação, entendeu? Claro. Então, assim, olha só, o que está em alta é a subjetividade humana. Nunca esteve tão em alta. Ou seja, não há um aprofundamento de nenhuma questão, é tudo ali no raso. É no raso, subjetivo. mas há um desejo de ter amigos, há um desejo de comunicação, mesmo que seja realmente, elas são outro tipo de comunicação. Eu digo assim, eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Quantos você conhece pessoalmente? Eu conheço ali uns, rapaz, eu acho que dá uns 200, talvez tenha ali uns 100, não é muito não, talvez seja uns 80, 50. Pessoalmente, conhece quantos? É verdade, mas assim, o que eu estou ressaltando aqui também é a necessidade que nós, seres humanos, temos de nos comunicar, entende? Assim, a gente está utilizando algo que realmente, isso aqui é um computador, que a gente anda para cima e para baixo, um iPhone desse, um aparelho desse que a gente tem, ele tem um trabalho todo dentro, mas se você quiser ficar o dia todinho no WhatsApp, não sei por onde... Sem fazer nada, mas só curiando. Mas fica se comunicando, há um desejo de ficar só, entende? Tem um trabalho muito bonito de Françoise Doutor, que é uma psicanalista francesa, é lindo, A Solidão, esse livro, quem não leu e que tiver vontade, leia. A Solidão. Como é o nome da escritora? Françoise Doutor, ela é uma psicanalista. Françoise Doutor. E ela fala sobre a solidão, e a solidão ela vai levando a história da depressão, porque a gente está nessa sequência, você começa a observar isso na sua casa, né? A você mesmo. Às vezes a gente passa, eu mesmo terei férias, eu passei uns 3 dias dentro de casa, será que eu estou ficando com depressão, porque eu não estou acostumada a férias? Mas assim, não, a gente tem que se observar e assim ver, é legal ficar sozinho também. Aí, eu digo uma coisa, solidão... Aí usam também solitude, é isso? Tem também, também. Tem tanto termo, né? Tem tanto termo, as pessoas mas se você aprender a viver só e a se gostar dos momentos, não é viver só, dos momentos em que você está sozinho, se você souber aproveitar, mentalizar coisas interessantes, acaba sendo uma boa terapia, autoterapia, né? Porque você lidar com você mesmo é a grande arte da vida, né? Eu sempre digo assim, que os melhores amigos... Como é difícil, né, a pessoa lidar assim, sabendo administrar suas vontades, seus desejos. Isso. É uma coisa... É muito difícil. Eu sempre digo que o maior amigo e o maior inimigo somos nós mesmos, né? Então, assim, preste bem atenção a esse movimento que você faz com relação a você mesmo, você que está nos escutando agora. Isso porque a gente só percebe mais o outro quando a gente se percebe.
Porque senão a gente fica projetando o outro, igual o mito das cavernas que teve a oportunidade de ver. A gente projeta a vida da gente na vida dos outros, às vezes uma novela, às vezes numa seriada, né, que hoje está muito em moda, no Netflix, não sei aonde. Então, assim, mas não tenho nada contra, adoro o filme, adoro isso tudo. Cinema, teatro, circo, tudo é muito bom. Muito maravilhoso, mas assim, preste atenção em você, né? Então, assim, na gente, quando você começa a prestar atenção em você, você para de se chatear mais com os outros, para de ser tão crítico, tão fofoqueiro, tão, né? Parece que para de cobrar, passa a cobrar menos dos outros e a também não ter frustrações porque diminui as expectativas com os outros. Você passa a dizer, não, eu dependo de mim mesmo, não dos outros. Isso. E a Emocionalmente, sua felicidade vai vir de você, ela não vai vir do outro. Agora que é legal você ter bons amigos, se você tiver um relacionamento é legal também, né? Isso tudo faz uma construção que nos ajuda a viver melhor. Pode nos ajudar, mas pode nos ajudar a viver pior. Dependendo do meio que a gente tiver inserido, né? Do meio, por exemplo, que a gente falou essa estatística muito assustadora dos jovens, preste atenção aos seus jovens, né? Aos jovens que estão perto de vocês, porque assim, há muito uso de drogas, gente. As drogas não é uma coisa, não é brincadeira, é uma coisa muito séria e terrível. Terrível, é assustadora, tá muito alarmante. E essa teria muitos aspectos, mas esses aspectos eles começam pela cabeça. E é assim, psicologicamente falando, né? Essa necessidade de suprir um lugar, de arranjar uma coisa que vá superar o pai ou a mãe, e aí vai, e é uma coisa que vai pressionando tanto que eles não estão dando conta, entendeu? Desse vazio existencial que está acontecendo aí, porque assim, tem coisas que você não vai conseguir, também você não vai conseguir. E isso pode estar motivando esse acréscimo, esse índice absurdo de perda de vida, né? Perda de sentido da vida, porque a vida, ela é feita de quê? Do sentido que a gente dá a ela, né? Assim, a gente tem que dar sentido à vida, porque senão a vida por ela por si só, ela não tem sentido. Então, o que eu aconselho é que a gente aprenda a apreciar a vida, né? Apreciar a vida. Doutora Ana Cília, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Meu Deus. Nossa, passou muito rápido. Quando a gente está fazendo o que gosta, com quem a gente gosta, parece que o tempo voa. Você parece que é bom nisso, né? Porque sempre passa rápido, então conversa bastante aqui. E fica com um gostinho de quero mais, né? Fala muito, mas ainda fica querendo falar mais. Mas eu queria pedir para a gente aproveitar aí esses minutinhos, já está bem no final do programa mesmo, a gente tem pouquíssimo tempo só para as despedidas, mas eu queria deixar você um pouco à vontade, pode até ficar à vontade. Aconselhando o nosso telespectador, como é que a gente pode identificar que disparou no comportamento de alguém perto da gente a necessidade de um acompanhamento melhor? Ou seja, de procurar um psicólogo, de procurar um atendimento profissional. Quando é que, pelo comportamento da pessoa, a gente pode identificar e dizer, olha, é bom procurar? Isso é muito importante, prestem bem atenção. O que a formulazinha, né, entre aspas, assim, preste atenção a você primeiro, porque se você não prestar atenção a você, você vai ficar produzindo no outro, porque muitas vezes os pais chegam por motivos dos filhos ao consultório. Mas cheguem, se tiver dúvida, cheguem. Acha que é o filho, venha, que às vezes até é você, não é o filho. Mas cheguem, venham conversar. Ali é um consultório, fazer uma consulta, é muito, muito bom. Né? Eu sou super suspeita, mas eu também faço meu processo de amparo há muitos anos, né? Tive alta, voltei. A gente, para poder amparar tanta gente, tanta responsabilidade, a gente tem que somatizar tudo, né? E não somatizar tem que tudo. Se cuidar também. Exatamente, o cuidador precisa de cuidado. Então, assim, aconselho que vocês prestem atenção a vocês, que estão nos escutando agora. Preste atenção aos filhos, sobrinhos, alunos, né? Tem professores, tem várias pessoas que estão, netos, né? Mas assim, dê uma olhadinha e assim, vejam que comportamento tem, se estão um comportamento solitário. Tem tantos sintomas novos acontecendo, infelizmente, essa coisa da droga, muitas coisas dos cortes, estão tendo muitas mutilações em adolescentes. Isso as escolas têm nos chamado bastante, né? Cortezinho no pulso, parece os cortes de nada, está muito comum esse sintoma. Né? Então tem várias coisas que estão, sabe assim, essa identificação de gênero que está sendo uma coisa bem, assim, para prestar atenção, às vezes é para chamar atenção, às vezes não é porque é homossexualismo, não é.
preste atenção aos sinais. Não porque isso, não estou falando isso com preconceito, estou falando isso para você prestar atenção aos sinais, a solidão, né? Aqueles jovens que estão lá sós, a você está só não muito sozinho, sem ter com quem falar, sem ter com quem colocar. Mesmo que tenha ali na mesma casa várias pessoas, mesmo que tenha marido, que tenha mulher, que tenha filhos, que não sei o quê, mas se está muito sozinho, tem alguma coisa que está precisando ser melhor orientado, né? Com certeza, porque a solidão, estar só, não significa que você está sozinho, né? Você pode ter solidão a 2, a 3, a 1000, né? Então, às vezes até a gente se sente pior, né? Então, assim, preste atenção a esses movimentos e cuidado com essas automedicações, né? Com essas... vai para um médico que passa, olha, eu não estou conseguindo dormir, eles vão passar remédio, você vai ficar com acesso ao remédio na sua mão. Então, assim, preste atenção a isso. A vida é muito valiosa. Ela é muito maravilhosa, né? A gente tem que apreciar, aprender a apreciar a vida, aprender o que nos faz feliz, né? Inclusive, já puxa até para a próxima oficina no projeto, que vai ser sobre esse tema, o que é ser feliz para você. Quando vai ser? Vai ser dia 20 de agosto. De agosto. Ainda vai demorar um pouquinho. E pelas suas redes sociais as pessoas acompanham? Podem acompanhar. É exatamente pensando nisso. É, né? Ana Cecília Calinietti. Podem me acompanhar, seguir, que a gente vai dando, assim, a gente vai trabalhar exatamente nesse sentido. Porque isso que a gente está percebendo, essa pouca possibilidade do que te faz feliz. Ótimo. Esse caminho. Olha, a hora passou, a gente tem que encerrar mesmo agora. Eu agradeço a doutora Ana Cecília, que está aqui conosco conversando sobre saúde mental, mas na realidade eu até eu vou um pouco mais para a superfície. Independente de qualquer coisa, junta com sua mulher aí, junta com seu marido, junta um filho, 2, 3, faz uma consulta com um psicólogo e vê se se identifica algum sinal de acompanhar melhor a situação hoje. Não brinca, situações de distúrbios mentais são muito sérias. O programa de hoje foi realmente um programa muito bom. Agradeço a sua presença. Obrigada pela oportunidade e vocês cuidem-se, né? E aproveitem a vida, apreciem. Agradecendo a doutora Ana Cecília, eu agradeço também a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Olha, terminando agora, o programa é por aí. Na sequência, você fica com Nani Venâncio e a Tarde Show, diretamente dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo. Depois, o Jornal Metropolitano, segunda edição, com Genésio Pitanga e Riane Brito, aqui de Natal, dos nossos estúdios da TV Metropolitana. E depois voltamos para São Paulo com o RP Notícia, direto dos estúdios da Rede Brasil, e a apresentação da Camila Schmidt e do Ney Gonçalves Dias. Muito obrigado, Natal. Obrigado, Rio Grande do Norte. E até amanhã com mais um programa É Por Aí e a Proteção de Deus. Até lá.